toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos e dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados alguns minutos, amados irmãos e irmãs, celebramos a liturgia do 22º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de domingo passado. Continuação da conversa que Jesus começou com Pedro no domingo passado. Então, domingo passado, nós víamos que Jesus teve uma conversa com os seus discípulos na região de Cesareia de Filipe. Que conversa foi essa? Jesus perguntava: o que as pessoas dizem a respeito de mim? Qual consciência que as pessoas têm? Os discípulos deram ali várias explicações, e depois Jesus faz uma pergunta a Pedro, e Pedro responde muito feliz, dizendo que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou cheio de alegria porque Pedro de fato deu a melhor definição acerca dele. E esse diálogo continua. Então o Evangelho de hoje é a continuação. Quando Jesus vê que os discípulos têm consciência de que Pedro falou ali pela boca do Espírito Santo e diz de fato quem ele é, o que acontece? Jesus continua o diálogo e começa a dizer aos discípulos a que veio. Primeiro Jesus diz quem ele é, depois Jesus diz a que veio. Qual é a sua missão? O que ele veio fazer na terra? Então, ele diz: olha, eu vou para Jerusalém, vou sofrer muito, vou ser capturado, vou ser massacrado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos chefes da lei, vou ser aprisionado, vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. É a primeira vez no Evangelho que Jesus fala tão claramente sobre a sua morte. Ele já havia dado alguns sinais, mas
claramente como ele está dizendo aqui, primeira vez. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Os capítulos anteriores ele não fala exatamente, claramente como está falando aqui. E aí quando Pedro escuta Jesus dizer que vai morrer, Pedro chama Jesus à parte e diz: não, Senhor, que isso não te aconteça, pelo amor de Deus. Essa atitude de Pedro pode ser a atitude de qualquer um de nós. Nós não podemos condenar ou julgar Pedro, porque qualquer um de nós, ora, Pedro tinha visto Jesus caminhar sobre as águas, Jesus multiplicar os pães, Jesus abençoar as crianças, Jesus ressuscitou os mortos. Jesus tinha feito tanta coisa boa e agora diz que vai morrer. Claro que qualquer um diria: não, Senhor, pelo amor de Deus, que isso não aconteça, porque se o Senhor morrer, o que vai ser de nós? O que vai acontecer conosco? E aí Jesus repreende Pedro de forma severa. O que Jesus diz? Afasta-te de mim, Satanás. Chega a chamar Pedro de demônio. Por que Jesus fez isso? Você é uma pedra de tropeço, por quê? Porque não pensas como Deus, mas pensa como os homens. Na verdade, meus irmãos, vejam só, a reflexão parte do seguinte detalhe. Pedro compreendeu quem era Jesus, mas não entendeu o que Jesus veio fazer. Essa é a grande verdade do Evangelho, pelo menos dessa primeira parte. Pedro havia entendido quem era Jesus, porque quando Jesus pergunta, ele diz. Mas Pedro não estava entendendo a que Jesus veio, o que Jesus veio fazer. Isso ele não havia entendido. Mas aí Jesus acrescenta mais algumas palavras que definem não somente a sua relação com os discípulos, mas a relação de cada um de nós com o próprio Jesus. Então, o que acontece? Ele repreende Pedro, por quê? Porque Jesus veio para quê? Para que Jesus veio mesmo? Entenda, o quadro é, quando Jesus diz que vai morrer, que vai ser entregue, que vai sofrer, que vai morrer, que vai ressuscitar, Jesus está falando do seu mistério, do mistério da tua Páscoa. Ele está falando do mistério da salvação, ele está falando do mistério que ele vai viver, que ele veio para isso. Jesus veio para dar a vida por nós e nos salvar. Só que Pedro não entende, por quê? Porque é o mistério da cruz que vai acontecer na vida de Jesus, e Pedro não quer aceitar. Porque em Pedro está a nossa humanidade, que também não quer aceitar o mistério da cruz. A nossa humanidade nunca quis e nunca vai querer aceitar na vida o mistério da cruz. Não vai. Agora, o que Jesus diz com aqueles que não aceitam o mistério da cruz? Presta atenção nisso. Jesus chama Pedro de Satanás. Por quê? Porque não pensa como Deus e pensa como os homens. Quem foge da cruz do Senhor, quem não quer aceitar na sua vida o mistério da cruz do Senhor, pensa como os homens e não como Deus. E quem pensa como os homens e não como Deus é Satanás. A obra de Deus é que a gente creia no poder da sua cruz redentora, no poder do mistério pascal de Cristo, no mistério da cruz do Senhor. Exatamente porque Pedro não entendeu e repreendeu isso, é que Jesus logo em seguida vai dizer: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar sua vida vai perdê-la,
e quem perder sua vida por causa de mim vai encontrá-la. É exatamente por isso que Jesus coloca essa frase logo em seguida. Por quê? Porque está relacionado com aquilo que ele havia dito: eu vou morrer e depois vou ressuscitar. Jesus já sabia, já sentia o que ia acontecer com ele. Por quê? Porque Jesus estava sendo obediente. Meus irmãos, aqui é que está a parte mais saborosa desse evangelho. A parte mais substanciosa e mais saborosa desse evangelho é justamente essa. Jesus é o obediente do Pai. A obediência a Deus é a maior de todas as virtudes espirituais que alguém pode alcançar. A graça da obediência ao Pai. Na obediência de Jesus, a nossa obediência a Deus é a maior virtude, é o maior bem espiritual que a gente pode alcançar. Por quê? Porque através disso a gente chega ao maior estado espiritual que é possível aos homens. Através de quê? Da santa obediência a Deus. E que nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos muito bem que não é fácil obedecer ao Pai. Qual foi o pior pecado que a humanidade já cometeu? A desobediência. A desobediência. Pior pecado que a humanidade já cometeu, a desobediência. Qual foi o primeiro pecado da Bíblia? A desobediência. Primeiro pecado da Sagrada Escritura é a desobediência. Foi pela desobediência que toda a desgraça entrou no mundo, a morte e o pecado. Por isso que só alguém que fosse de fato profundamente obediente ao Pai poderia desfazer esse laço maldito da desobediência. Pela desobediência dos primeiros homens, a desgraça da morte, do mal, do pecado, da dor entrou na humanidade. Por isso que era necessário alguém que fosse infinitamente obediente ao Pai para romper esse laço, para desmanchar esse laço. E aí, quem é esse obediente? É Jesus. Ele é o homem profundamente obediente ao Pai. Ele é o profundamente obediente a Deus. E aí Jesus vem dizer para nós o quê? Vem dizer para nós que é preciso que nós nos esforcemos também por essa obediência, porque quem quiser salvar a sua vida, fugindo da obediência a Deus e querendo viver a obediência humana, viver as próprias razões humanas, vai perder a própria vida. Jesus está avisando. Mas quem perder a vida por causa dele, é que vai ganhar. E aí ele fala do mistério da vida eterna, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a vida eterna? Não adianta nada. De que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro? Me diga. Se esforçar, trabalhar, crescer, ganhar o mundo inteiro e depois perder a vida eterna? Não adianta nada. O que alguém pode dar em troca da sua vida? Quem pode se salvar da morte? Quem pode se salvar da morte? Quem pode impedir que caia um só fio de cabelo da cabeça? Nenhum de nós não podemos. Então veja, tudo o que o evangelho de hoje quer dizer é que nós precisamos abraçar com a nossa vida o grande mistério da cruz do Senhor. Tome a sua cruz e me siga.
Por quê? Porque a cruz é o grande sinal da obediência de Jesus. Foi por ela que ele nos salvou. Não é que a cruz seja o motivo da nossa salvação. O motivo da nossa salvação é a obediência de Cristo. Eu já falei várias vezes isso aqui na paróquia. Por que que Cristo nos salvou? Porque morreu crucificado? Já falei isso várias vezes aqui. Não. Não foi porque ele morreu crucificado que nos salvou. Então, se ele tivesse morrido de outra forma, não salvaria? A cruz foi realmente necessária para a nossa salvação? A obediência de Cristo é que foi necessária para a nossa salvação. Cristo foi obediente ao Pai em tudo, por isso, consequentemente, morreu crucificado. Morrer crucificado, meus irmãos, era o pior dos castigos daquela época. Na época de Jesus, a pior condenação para os piores faltosos, para os maiores criminosos, era morrer na cruz. Morrer na cruz era a pior de todas as condenações. Morrer na cruz era o pior de todos os castigos. Era o mais humilhante, era o mais desumano, era o mais castigador de todos os castigos que pudesse existir. Era morrer crucificado. A cruz era maldita. E Jesus obedeceu a Deus de tal forma, e obedecer a Deus de tal forma significa desobedecer aos homens. Obedecer a Deus de tal forma radicalmente como Jesus fez, significava o quê? Significava justamente pensar como Deus e não pensar como os homens. Como aconteceu com Pedro. Quando Pedro responde, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, está pensando como Deus. Quando Pedro diz que isso não te aconteça, Senhor, está pensando como os homens. É o que acontece conosco, comigo e com você. Então, Jesus obedeceu ao Pai de tal forma que foi conduzido pela sua vida e pelo mistério da vontade de Deus ao suplício da cruz. Exatamente por isso que ele não tira da nossa vida a possibilidade da cruz. Ei, escuta só o que o Evangelho está dizendo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu profundamente a experiência da cruz, do mistério do sofrimento, da dor, do derramamento do seu sangue, não excluiu da nossa vida o mistério da cruz. Porque o mistério da cruz é mistério antes de ser da nossa vida, da própria vida dele. O mistério da cruz faz parte intrinsecamente da vida de Jesus. É como se ele dissesse assim, quanto mais tu obedecer ao Pai, mais próximo da cruz tu vai ficar também. É lógico, isso é lógico. É só usar a cabeça para pensar. Assim como Jesus foi infinitamente, essencialmente obediente ao Pai, e isso o conduziu ao mistério da cruz, nós também. Quanto mais obedientes à vontade de Deus nós formos neste mundo, mais essa nossa vida obediente nos levará ao mistério da cruz do Senhor. É claro, nós não somos separados de Cristo. Por isso é que nós temos uma boa novidade, que é a tua cruz, a cruz que você carrega, sofrimento que você vive, a dificuldade que você enfrenta, coloca tudo isso na cruz do Senhor. Aguenta, firme, com coragem, com fé, com espiritualidade, a cruz que você vive.
Coloca teus sofrimentos aos pés da cruz do Senhor. Conforma a tua vida à vida de Cristo. É isso que o Evangelho de hoje está dizendo. Para nós alcançarmos a vitória final da glória do Senhor, do reino celeste, que Ele promete no final do Evangelho de hoje, não tem outro caminho, não tem outra via, não tem escapatória, não tem como chegar nesse mistério, tomar posse da glória eterna de Deus, se não for pela via crucis, pelo caminho da cruz. Não tem jeito. Cristo não excluiu a cruz nem da própria vida dele, quanto mais da minha e da sua. O caminho de Cristo é a cruz, o nosso também. Ah, padre, mas então o senhor está defendendo o sofrimento, fazendo apologia ao sofrimento. Não, claro que não. Eu não estou falando de sofrimentos puramente humanos dos quais nós podemos se desfazer. Eu estou falando de uma vida configurada ao mistério de Cristo. E isso pode nos levar a experiências de cruz. Eu estou falando de forma mística, espiritual. Eu vou exemplificar para ficar mais fácil. Tem cruz no dia a dia da vida que a gente pode cortar e jogar fora. Tem cruz no dia a dia da vida, sofrimento, que a gente pode e deve cortar e jogar fora. Se você tem um tumor, sinto muito, é uma cruz, é doloroso, mas é preciso cortar esse tumor e jogar fora. Tem alguns sofrimentos, algumas cruzes, que são de estimação, que a gente sofre, mas não quer deixar, são certos pecados. Jogue fora, corte essa cruz da tua vida e jogue fora. Não precisa sofrer por aquilo que não vai te levar para o céu. Entenda, só vale a pena sofrer por aquilo que vai te levar para o céu. Aquilo que não te santifica, aquilo que não te aponta para o céu, a cruz que não aponta para o céu, não vale a pena suportá-la. Só vale a pena suportar a cruz que me leva para Deus. A cruz que me leva para Deus. Como é que eu sei, padre? Tem cruzes na vida que eu digo e peço, jogue fora, corte, o mais rápido possível. Agora, tem cruzes na vida que são permissão divina devido à nossa configuração a Cristo. Essas cruzes, sim, é a que Jesus fala no Evangelho. Toma essa cruz e me segue. Tá, Frei, como é que eu sei a diferença entre uma e outra? Facílimo. Fácil, fácil, fácil. Muito fácil, como tarefa de criança. Pergunta a tua cruz se ela te leva para Deus ou se ela te afasta de Deus. E você vai saber qual aqui você deve abraçar e qual aqui você deve jogar fora. Configura a tua vida, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, ao mistério da cruz do Senhor. Abraça a cruz de Cristo, não outra. Isso te leva para o céu. Ainda mais, isso te santifica já aqui na terra. E depois te conduz à eternidade. Te leva para o céu. Não fuja da cruz do Senhor, ao contrário. Olha para ela, abraça essa cruz. Pega aquela cruz da tua alma que não tem como se libertar dela. Aceita essa cruz da tua alma e caminha com Cristo. Configura a tua vida a Cristo. Se for preciso passar pelo mistério da cruz, passa pelo mistério da cruz. Você vai chegar na glória de Deus. Esse mundo, minha gente, como a gente reza na Salve Rainha, é um vale de lágrimas. A gente não diz na Salve Rainha?
É um vale de lágrimas. A nossa vida é cheia de cruzes. Não acredite nessas teologias modernas que dizem que se você aceitar Jesus, você nunca mais na sua vida terá nenhum sofrimento. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é pedra de tropeço, como disse Jesus. Nós, seres humanos, sempre vamos enfrentar o sofrimento e a dor e a dificuldade, não tem jeito. Agora, se eu configuro meu sofrimento à cruz do Senhor, aí esse sofrimento ganha um sentido espiritual, místico, que me ajuda a ser santo e a chegar no céu. Foi para isso que nós viemos. É para lá que nós queremos ir. Cristo, para concluir a sua obra e chegar na glória de Deus, escolheu a obediência que o levou até a cruz. Qual caminho você quer escolher? Outro que não seja o de Cristo? Porque o de Cristo é o da cruz. Sigamos alegres e felizes com a cruz de Cristo nos nossos ombros, porque nós vamos chegar assim, radiantes no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professei.